Quando todos acharem, diga amém. Tem alguém que não achou ainda? Diga misericórdia. Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhe perguntou: O que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi a teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Amém. Quero orar mais uma vez com vocês. É muito importante uma igreja que ora. É maravilhoso. É muito bom participar desses momentos. É muito bom falar com o Pai. Numa oração, nós cremos que o Pai nos ouve. Nós cremos que nós temos contato direto com o nosso Pai. Mais uma vez vamos orar. E agora você tem a oportunidade de pedir ao Pai que fale com você, que fale contigo através da sua palavra, que seja claro, que te dê entendimento, que te dê sabedoria. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus, ó Pai, grande. Tu és grande, ó Deus. E somente um Deus grande pôde fazer e poderia fazer o que o Senhor fez através do Teu Filho. Foi através do Teu Filho, ó Deus, que o Senhor trouxe salvação para a minha vida e para as nossas vidas. Que amor é esse, Pai? Muito obrigado. Eu jamais irei me cansar, ó Deus, de Te agradecer aquilo que o Senhor um dia fez na minha vida e aquilo que o Senhor continua fazendo, ó Deus. Porque só o Senhor, ó Deus, pode transformar vidas, ó Deus. Só o Teu Espírito Santo pode converter corações, Pai. Ó Deus, Te pedimos que seja claro, ó Deus, para nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor, ó Deus, fale comigo ainda mais. Dê clareza, ó Deus, através da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ó Deus. A Tua palavra, ó Deus, o Senhor nos deixou como um livro de regra, ó Deus, de fé, mas também de prática, ó Deus. Nós precisamos conhecer, ó Deus, os Teus ensinamentos para praticar, ó Deus. Ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Chamados para ser ou para fazer? Você foi chamado para quê? Você foi chamado pelo Senhor para fazer? Você foi chamado pelo Senhor para ser? Ou você foi chamado pelo Senhor para ambas as coisas? Você acha que existe uma ordem para que as coisas aconteçam? Talvez existiria uma ordem para que grandes coisas acontecessem na minha vida, ou também, talvez através de mim. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algumas coisas e eu quero destacar com você. A primeira delas que eu quero dizer para você, e respondendo às minhas perguntas que eu fiz, o Senhor te chamou para ambas as coisas. O Senhor te chamou para ser discípulo, líder, para ser coisas maiores. O Senhor também te chamou para fazer líderes, fazer discípulos, fazer coisas maiores. E sobre coisas maiores, fazer coisas maiores, Jesus diz em João capítulo 14, que os seus discípulos iriam então fazer coisas maiores. O que isso realmente significa? Na minha compreensão, não significa dizer que nós teríamos o poder de fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus. Isso jamais, porque o Senhor Jesus é o próprio Deus.
mas talvez numa esfera de extensão, hoje, através da internet, quem está nos assistindo pode nos assistir em Guarapari, na Bélgica, em outro estado, em outro país, em outra cidade, em outro bairro. A nossa extensão, talvez, da nossa voz, elas são coisas maiores do que propriamente a extensão que o Senhor Jesus Cristo teve quando estava falando com os discípulos. A nossa extensão é muito maior. Isso é fazer coisas maiores. Mas existe uma ordem. Que ordem é essa? Antes de fazer, irmãos, eu preciso ser. Eu vou falar de novo. Antes de fazer, eu preciso ser. Eu não consigo fazer discípulos se eu não for discípulo. Eu não vou conseguir formar um líder se eu não for líder. O Senhor Jesus te chamou para ser antes de fazer, mas Ele também te chamou para fazer depois de ser. O contexto dessa passagem que nós lemos, que eu li, o Senhor Jesus vem do Monte da Transfiguração. E os irmãos sabem muito bem que Ele levou consigo 3 discípulos: Pedro, João e Tiago. Quando estavam lá, logo depois, eles começam a descer esse monte e chega no texto, no versículo 18, no versículo 14, que diz que quando chegaram, estavam os outros discípulos. Provavelmente os 9 que ele tinha deixado e também outros discípulos que seguiam Jesus. Não os 12 que andavam mais de perto, mas também outros discípulos. E é interessante que nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas que aguardam Jesus. Nós lemos que os discípulos aguardavam Jesus, os outros, fora Pedro e João e Tiago, que estavam com o mestre. Existia uma multidão que aguardava Jesus, mas também existiam os mestres da lei, os escribas. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quem é você que aguarda o mestre? Quem é você que crê que o Senhor Jesus voltará? Quem é você na presença de Jesus? Discípulo, multidão ou mestre da lei? Sobre os escribas eles tinham o conhecimento da lei, da palavra. Eles eram aqueles que interrogavam Jesus. Eles eram aqueles que naqueles momentos cruciais, em que eles queriam colocar Jesus à prova, eram os mestres da lei que interrogavam Jesus. Foram os mestres da lei que perguntaram assim para Jesus: qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Foram os mestres da lei que, quando se reuniu com os fariseus, com os saduceus, eram eles que falavam assim: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque esse daí tem crescido demais e tem levado uma multidão. Eram eles que faziam as interrogações. Eram eles que conheciam a palavra, a Bíblia, o Antigo Testamento. Eram eles que conheciam as promessas. Eram eles também que esperavam o Messias. Eram eles que aguardavam o Messias. Então, quando eu te perguntei, quem é você que quando aguarda Jesus? Você é um escriba que aguarda Jesus dessa maneira que eles aguardavam? Que espera Jesus dessa maneira? Você é uma multidão ansiosa que só muitas vezes esperava o milagre? Ou você é um discípulo? Sobre a multidão que aguardava Jesus, o versículo que mais me chamou a atenção nisso é Jesus chegar e a multidão ficar surpresa. Versículo 15. Porque eles não estavam aguardando, eles não estavam discutindo. Com certeza Jesus ia chegar, gente. Mas o texto diz que eles ficam surpresos. E eles correm diante do Senhor Jesus. Acontece que está havendo uma discussão. Está havendo uma discussão muito séria. E tem discípulos de Jesus, uma multidão, um homem aflito e pessoas, escribas, mestres da lei.
interrogando. Interrogando a quem? Interrogando os discípulos. Porque no decorrer do texto, vocês vão ver o que o homem fala para Jesus. Eles estão interrogando aos discípulos, dizendo assim: vocês não conseguiram. Quem é vocês? Longe do mestre. Quem é vocês quando ninguém está olhando para vocês? Quem são vocês que não conseguem expulsar um demônio? Sabe o que eu penso? Quem sou eu quando eu não estou aqui diante de vocês? Quem sou eu quando eu não estou aqui no altar do Senhor? Quem sou eu quando eu não estou aqui dentro dessas quatro paredes? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na escola, na faculdade? Quem sou eu na minha família? Talvez eu não perceba realmente quem sou eu fora desse lugar, mas com certeza, nesse lugar aqui, eu quero ser alguém. Sempre. Nós sempre queremos ser alguém quando nós estamos na casa do Senhor. Acontece que nós somos chamados para ser fora daqui. Aqui também, mas principalmente fora daqui. Ser discípulos, testemunhas fora desse lugar. E sabe o que eu percebo? É que seremos questionados. Seremos interrogados. A nossa fé vai ser posta à prova, como aconteceu com esses discípulos. Além dos escribas, da multidão, e quando nós falamos desses mestres da lei, esse líder religioso, para nós alcançar um raciocínio de como eles se comportavam é um pouco diferente, porque os líderes religiosos do Ocidente não se comportam igual os nossos líderes religiosos de hoje. É diferente. Eu estava conversando com um amigo que teve num trabalho missionário, onde recebe pessoas de outros países, e eles receberam uma família que veio do Azerbaijão, salvo engano. E junto com essa família existia um líder religioso da sua religião. E quando eles sentavam na mesa para poder conversar, para poder falar, o mestre religioso daquela família, ele não sentava, mas ele ficava do lado, ouvindo. E de repente ele começava a perguntar na língua deles o que eles estavam falando, o que os missionários estavam conversando com eles. Aquele líder religioso, ele começava a interrogar o que estava sendo ensinado para eles, para aquela família. Eles eram assim, eles se comportavam assim. Eles eram questionadores mesmo. Eles queriam saber o que estava acontecendo, porque essa é a cultura deles. Para nós é distante, mas a cultura do Ocidente é assim. Os líderes religiosos, eles se preocupam com o que está sendo ensinado para as suas ovelhas. Os nossos líderes também, irmãos, mas eles são muito mais enfáticos e zelosos nessa questão. Mais bereano. Mas, junto com eles, a multidão, e nessa multidão, vocês vão perceber que sempre que uma multidão seguia Jesus, essa multidão sempre estava aflita por milagres. Sempre queriam ver o sobrenatural. Sempre queriam presenciar algo diferente que o Senhor Jesus fizesse. Quem sou eu com o Senhor Jesus? Eu sempre quero ver os milagres do Mestre. Eu sou aquele frequentador todos os domingos à noite de culto, domingo de manhã, quinta-feira, porque eu quero ver o mover de Deus. Eu quero ver Deus fazer algo diferente. Eu quero ver Deus transformar vidas. Eu quero ver o Senhor fazer milagres. Esse é o meu tipo de comportamento, essa é a pessoa que eu sou. Eu quero contar duas histórias para vocês sobre esse tipo de pessoa e esse tipo de comportamento. Não é nada pessoal, mas é sobre a equipe de louvor, tá bem? Não leve a mal. E fazendo referência ao texto de João, capítulo 6, versículo 60, e o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, Jesus vai estar falando, Jesus vai estar fazendo um sermão. E no versículo 60 do capítulo 6 de João, você percebe que muitas das pessoas que estavam naquela multidão, após um sermão de Jesus, duro demais para alguns, eles começam a abandonar Jesus. Eles começam a sair. E Jesus pergunta aos discípulos: por quê?
se eles não querem também abandonar o mestre. E então nós lembramos daquela famosa frase de Pedro, diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Mas acontece que muitas pessoas abandonavam a Jesus por causa do sermão. E é interessante dizer que quando uma mensagem ela está chegando perto dos 20 minutos, 25 minutos, tem muita gente que já está querendo ir embora. Tem muita gente que já está se coçando no banco. Tem muita gente que está com comichão no ouvido, já não está se aguentando. Está semelhante àquela multidão que só queria ver os milagres, mas quando foi chamada a sua atenção, porque discípulo precisa ser chamado a atenção, meus irmãos. Jesus estava com os seus discípulos durante 3 anos, e vocês conseguem observar na sua palavra todas as vezes, e o tanto de vezes que ele chamou a atenção de seus discípulos. O mestre corrigia, e nós precisamos ser corrigidos. O problema é que nós não queremos ser corrigidos, porque nós não queremos ouvir, nós não queremos ser ensinados. E aí, quando eu estava numa congregação lá em Camurugi, quando eu era congregação, nós não tínhamos uma equipe de louvor, e uma equipe de louvor sempre era enviada para lá. Essa equipe de louvor era enviada para lá e começava o culto, a equipe de louvor fazia o louvor. Só que tinha uma coisa muito interessante: quando acabava o louvor e o pastor pegava o microfone para poder pregar, eles iam embora. Pegava a Kombi da igreja e ia embora. Todo domingo eles vinham, todo não. Alguns domingos eles vinham, faziam louvor, terminava o louvor, eles iam embora. Parecia assim: nossa tarefa está feita, pronto, nosso papel nós já cumprimos, agora nós podemos ir embora. Às vezes ficavam do lado de fora da igreja conversando, você conseguiria ouvir. E isso incomodava muito ao ponto de o pastor falar com a liderança assim: olha, se os levitas do Senhor não querem ouvir a palavra, eles não precisam louvar também não. Eles não precisam ir lá cantar não. Nós não precisamos de levitas que venham aqui cantar. Nós precisamos de levitas que adorem ao Senhor e que sejam ensináveis e que tenham um coração ensinável. Ninguém é completo em sabedoria que não possa aprender nada, irmãos. Um outro momento, e eu estava lá, presenciei isso. Terminava o louvor, o baterista saía do louvor, embora, passava pelo corredor, embora. Subia, não vou falar onde, e ficava fora do culto. E aí depois, dava o momento do louvor final, ele descia correndo, subia de novo, tocava a bateria. Todo momento da palavra, ele perdeu. Talvez ele achava assim: não preciso mais. Sabe o que eu percebo? É que muitas vezes nós achamos isso, sabe? A gente não precisa mais, a gente já sabe. Talvez a gente aprendeu muito errado, sabe? A gente participou de uma escola de discipulado, fomos batizados, e depois que fomos batizados, olhamos para nós mesmos e dissemos assim: estamos prontos, não precisamos mais ser ensinados. Esse amigo que foi nesse lugar, esse missionário, nós estávamos conversando, e aí eu perguntei a ele se ele pregou lá. Aí ele falou para mim assim, falou assim: não, Rony, eu não preguei lá não, lá só tinha crente, fora desse ambiente onde tinha recebido as pessoas de outro país, mas no ambiente que ele estava só tinha crente. Aí eu falei: qual o problema disso? Pregar para crente? Crente não pode ser ensinado? Qual o problema de pregar para crente? O problema, irmãos, é que nós não queremos ser ensinados. Nós achamos que estamos prontos. E sabe o que eu percebo? É que quem mais precisa ser ensinado é crente, porque não sabe de nada. Quando eu cheguei no seminário, eu já contei para vocês, eu achava que eu sabia demais. Deus me quebrou todo. E hoje eu percebo que eu não sei nada. Quanto mais eu me aprofundo no Evangelho, quanto mais eu me aprofundo na palavra, eu percebo que eu não sei nada, que eu sei é pouca coisa. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é crente, você precisa ter um coração ensinável. Você só estará pronto o dia que o Senhor Jesus te chamar. Se você estiver pronto, o Senhor Jesus então vai te chamar, se você se considera pronto. Mas se não, aprenda, mergulhe no Evangelho, mergulhe na palavra, leia, complete um livro da palavra do Senhor. Comece a ler Mateus capítulo 1, vai até o capítulo 28.
conheça a história do seu Salvador. Irmãos, tem gente que tem 20 anos na igreja e nunca leu a história de Cristo completa. Se você perguntar para ele como foi a vida de Jesus, como foi o nascimento de Jesus, ele não sabe. Como não? Se perguntar como o Senhor então criou os céus e a terra, ele não sabe responder. Porque não conhece. Talvez seja culpa nossa, liderança. Ensinamos errado. Ensinamos que as pessoas estavam prontas. Ninguém está pronto, irmãos. Nós estamos em perfeita santificação até o dia que o Senhor nos chamar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, a ponto de transbordar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio, meu irmão e minha irmã, tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Se você ainda não é crente, se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo ainda, se você não conhece a história de Jesus, eu te desafio, conheça a história de Jesus. E eu tenho certeza que ela mudará a sua vida. Sabe por quê? Porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele que converte pessoas e não sou eu. Não sou eu aqui na frente falando que vai converter o seu coração. É o Espírito Santo de Deus, esse é o papel dele, não é meu. João capítulo 15, o Senhor Jesus disse assim, olha, é Ele, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele é quem vai vos lembrar das minhas palavras. É Ele, é o papel dele converter os corações. Mas espera aí, meu irmão. Tem um chamado para mim e para você. Tem algo para nós fazermos? Tem sim. A grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 28, versículo 19. Eu vou ler para vocês. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez se eu pedisse para vocês lerem, falarem o versículo 20 e o 19, talvez a gente saberia de cor. Mas dificilmente nós vivemos isso. Versículo 20 diz assim: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Meu irmão, minha irmã, Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos. Ele está falando assim, ide, fazei discípulos. Com quem? É com seus discípulos. Ele não está falando com quem ele não andou com ele. Ele não está falando com alguém que passou um dia com ele. Ele está falando para alguém que passou tempo com ele. Para eu ensinar sobre Jesus, para eu ser discípulo, eu preciso andar com ele. Para que eu faça discípulos, eu preciso ser discípulo. Se eu não for discípulo, eu não posso fazer discípulos. Porque eles vão ser semelhantes a mim. E o homem é corrompido, é pecador. Nós fazemos discípulos de Jesus, porque Ele é o mestre perfeito. Ele é a perfeição, não eu. Eu quero concluir. Nessa multidão, os escribas, a multidão e os discípulos. O versículo 18 mostra, vamos voltar lá, Marcos 14, 18. No finalzinho, mostra talvez como os discípulos se sentiam. O finalzinho diz assim: pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Está falando de um demônio que estava possuindo seu filho. Ele levou o seu filho para os discípulos, para eles expulsarem. Eles não conseguiram. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você sabe que tem alguém endemoniado, você chama quem para ir lá expulsar? É o pastor, né? Você chama a equipe de louvor? Talvez chame as irmãs ou os irmãos da oração. Você chama o pessoal que fica na recepção? Você chama o pastor. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso, tá, gente? Eu já passei por isso. Uma pessoa ficou endemoniada lá, você acha que eu liguei para quem? Quando eu tinha meus 15 anos. A mulher estava imitando sapo. Liguei para o meu pastor. Sabe o que ele falou para mim? Põe a mão e expulsa você.
Você não é discípulo? Eu não estou te ensinando? Já te batizei? O Senhor já te revestiu com o poder do Espírito Santo, meu irmão. Põe a mão e expulsa você. Então, meu irmão, quando você passar por uma situação dessa, não que o seu pastor não vai estar junto de você, não que talvez ele não possa ir lá, mas se você é discípulo, o Senhor te revestiu no poder do Espírito Santo para você colocar a mão e expulsar o demônio em nome de Jesus. Os discípulos estavam arrasados, com certeza. Tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Talvez eles estavam se sentindo péssimos. Mas eu lembro que o Senhor Jesus jamais desamparou um filho seu. Jamais desamparou um discípulo. E Jesus chega exatamente na hora certa. No momento crucial de uma interrogação. No momento em que os discípulos estavam talvez decepcionados consigo mesmo. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pode pedir, botar a mão, orar, e o demônio não sair, meu irmão. Pode acontecer. Não aconteceu com os discípulos que estavam com Jesus? Pode acontecer. Os discípulos vão questionar o Senhor Jesus, por que eles não conseguiram, e o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, essa espécie só sai com jejum e oração. Intimidade com o Pai. Oração e jejum é intimidade com o Pai. Vocês só vão ter poder se vocês buscarem no Espírito Santo. Vocês só vão ser cheios a ponto de expulsar essa espécie se buscarem ser cheios. Mas o Senhor Jesus chega no momento exato. Não desampara os seus discípulos. É questionado. E ele diz assim, eu quero ler com vocês o versículo 23. Após o homem contar toda a história, no versículo 23, então Jesus pergunta para ele assim, ao que lhe disse Jesus, se podes, se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. E então esse homem tem uma demonstração de fé maravilhosa, que era o que nós deveríamos ter sempre. Imediatamente, o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes eu sou incrédulo? Quantas vezes eu sou incrédulo? Quantas vezes eu olho para a minha fé e percebo que ela é muito pequena? Eu preciso fazer como esse pai, clamar ao Senhor, eu creio. Me ajuda, Deus, na minha incredulidade. Mas às vezes nós não pedimos ajuda ao Mestre. Às vezes nós queremos fazer por nós mesmos. Às vezes nós nos achamos autossuficientes. Deus não nos chamou para ser autossuficientes. Deus nos chamou para sermos totalmente dependentes do Pai. Eu não faço nada pela força do meu braço. Eu faço pelo poder do Espírito Santo. Deus me chamou para viver uma vida de obediência, segundo a sua vontade, e não segundo a minha. É uma vida de total dependência. É todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Finaliza então no versículo 31, que diz assim, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitarão. Leiam em casa, por favor. Capítulo 9, versículo 1, até o versículo 41. 37, se for muito. Capítulo 9, versículo 1 até o 37. Vocês vão ver todo o desfecho da história. Mas eu quero grifar aqui. Jesus estava sozinho, procurando estar sozinho, porque a palavra diz assim, pois ensinava a seus discípulos. O ministério de Jesus é um ministério de ensino. Se você deseja ser discípulo de Jesus, entenda que o ministério de Jesus é um ministério de ensino. Ele vai te ensinar, ele vai te corrigir, ele vai te moldar, até você estar pronto para ele te levar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.